Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafael Bordim e hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal Ecos do Ocidente, tá bom? Hoje o tema do vídeo será as mudanças na Europa feudal. Fiquem comigo até o final, não esqueçam de deixar o seu comentário, curtir o canal, tá bom? Que isso ajuda demais o crescimento e a divulgação do mesmo. Muito bem, galerinha. Então, o objetivo do vídeo de hoje é compreender as principais mudanças que ocorreram na Europa medieval do século XI ao século XV. Vale ressaltar que este período historiográfico também é conhecido como a Baixa Idade Média. Antes de nós darmos continuidade com o nosso vídeo, eu quero fazer a vocês duas perguntinhas. A primeira é se vocês lembram o que foi o feudalismo e a segunda é como estava dividida esta sociedade feudal. Caso vocês nunca ouviram falar disso ou não leram, a respeito, não tem problemas porque eu vou explicar agora para vocês. É muito fácil de se entender. Olha só, o feudalismo foi uma forma de organização econômica e social que perdurou durante quase toda a Idade Média na Europa Ocidental. A principal característica desse sistema era o espaço territorial, que também tinha um nome de feudo. Tá? Esse feudo era uma propriedade concedida por um senhor feudal a um vassalo, que, entre aspas, ficava preso a essa terra porque tinha a obrigação de cuidar da produção agrícola do mesmo. Outra característica do feudo era que ele era autossuficiente, ou seja, tudo que era plantado ali, plantado e colhido, era suficiente para a sobrevivência das pessoas que ali moravam. Outra característica do sistema feudal, pessoal, que é muito importante para vocês entenderem, é que nesse período nós tínhamos uma grande influência também da igreja, neste caso, da Igreja Católica. E enquanto a divisão social do período feudal, pessoal, fica bem caracterizado aqui nesse esquema que o professor trouxe. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a Igreja Católica detinha a maior influência do período, portanto, ela está no topo da pirâmide, os nobres estão ao meio, os nobres eram os reis, rainhas, até mesmo os senhores feudais, os proprietários dos feudos, e abaixo nós tínhamos os servos, também chamados de camponeses. Muito bem, então, pessoal. Mas então, quais foram as principais mudanças que nós tivemos durante o período feudal? A primeira, e não menos importante, foi a grande expansão das áreas de cultivo, devido majoritariamente pelas demandas de alimentos que os feudos passaram a ter depois de receber ondas e mais ondas migratórias de pessoas que vieram da cidade para o campo. Mas, professor, o que ocasionou essas ondas migratórias de pessoas da cidade para o campo? Olha só, pessoal, aqui a gente tem que retroceder alguns séculos para entender a fragmentação que o Império Romano passou devido principalmente às invasões dos povos germânicos nas fronteiras deste. Estas invasões dos povos germânicos, ou também chamados de bárbaros, ocasionou e resultou numa fuga de pessoas para o campo em busca principalmente de segurança, visto que as cidades não eram mais um sinônimo disto. Esta demanda de maiores áreas para o cultivo foi sanada através de derrubadas de florestas e também pela drenagem de pântanos. A segunda grande mudança que nós tivemos, pessoal, durante o período foi a introdução do sistema de rotação trienal. Isto é, a divisão de terra cultivável em 3 campos, deixando sempre um deles em descanso, como está exposto aqui no esquema que eu estou mostrando. Com o passar dos anos, os camponeses eles entenderam que a reposição de nutrientes no solo
após uma determinada colheita era essencial para a estabilidade e uma maior produtividade desta. Assim, eles adotaram esse sistema, no qual uma porção de terra era mantida em repouso e as outras duas eram plantadas algum tipo de cultura. A outra grande mudança, a terceira aqui da nossa lista, foi também a invenção da charrua, que é esta ferramenta mostrada aqui embaixo na imagem. Esta ferramenta passou a substituir as enxadas que antes eram limitadas e acabavam demandando um grande tempo e também um grande número de pessoas para preparar o campo para a plantação. Esta ferramenta também, depois, passou a ser adaptada para ser puxada por animais de tração, como mostrado na imagem também. Com isso, a eficiência, a rapidez para se preparar o campo foi melhorado. E por fim, a outra grande invenção que nós tivemos durante o período feudal foi o aperfeiçoamento e também a multiplicação dos moinhos, tanto os moinhos movidos a água quanto por vento. Estes moinhos aceleraram o processo de moagem, ou seja, o processamento de alimentos. Como vocês puderam perceber, quase todos os avanços que nós tivemos neste período foram realizados na área rural, visto que a maioria das pessoas estavam morando neste ambiente. Mas então eu pergunto a vocês, quais impactos essas tecnologias, esses avanços trouxeram para a sociedade feudal? Como vimos, a maioria destes avanços trouxeram uma maior produção de alimentos. Consequentemente, isso trouxe uma maior oferta de alimento. Com isso, as pessoas passaram a viver mais, ter a possibilidade agora de ter mais filhos e, o mais importante, passamos a ter uma menor morte provocadas pela fome, que por fim resultou num crescimento da população europeia. Este aumento de ofertas de alimentos no campo, resultado óbvio destes avanços tecnológicos que este obteve, diminuiu consideravelmente a necessidade de tanta gente trabalhar na agricultura. Muitas destas pessoas, muitos camponeses, agora deixaram o campo para buscar uma outra alternativa de vida. Alguns se tornaram mercadores ambulantes, ou seja, levando e trazendo mercadorias de um feudo ao outro, ou até mesmo de um feudo para as cidades, e outros voltaram para as cidades para abrir o seu próprio negócio, entre eles sapateiros, carpinteiros e até mesmo ferreiros. Então, pessoal, já finalizando o nosso vídeo de hoje, foi apenas no século XI que as cidades passaram a crescer novamente e também novas começaram a surgir, através principalmente das feiras medievais que ocorriam de tempos em tempos, em determinados locais da Europa. Mas vale ressaltar que o processo de urbanização foi muito lento. Segundo alguns historiadores, apenas 20% da população da Europa viviam em cidades. A maior dessas, para vocês terem uma ideia, era Paris, com apenas 200 mil habitantes. Agora, pessoal, é hora de sabermos realmente se você prestou atenção no vídeo com as perguntinhas. A melhoria nas técnicas da produção de alimentos entre os séculos X e XIII teve qual efeito na Europa Ocidental? Vou deixar 10 segundinhos para vocês responderem. Fácil, não é mesmo? Aumento da população. Outra perguntinha. Dentre as principais mudanças no sistema de produção agrícola da Europa durante o feudalismo, podemos citar. Quem respondeu rotação trienal de campo e uso da charrua acertou.
E agora, olha só que legal, gente. Eu deixei aqui para vocês fazerem uma outra atividade para melhor compreensão do conteúdo. Vocês têm a possibilidade de copiar o link que eu vou deixar logo abaixo do vídeo ou também ler o QR Code, que vai também direcionar você para uma página especial para fazer esta atividade. Com isso, pessoal, a gente chega ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu peço por gentileza que vocês curtam o vídeo, se inscrevam também no canal, deixem um comentário o que vocês acharam do vídeo de hoje, que isso vai ajudar muito o meu trabalho. Até o próximo!